anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Veja isso, é o próprio Deus que julga, entendeu? Então o juiz, na primeira fase, é o próprio Deus, é o nosso Pai Celestial. E quando você vai para Daniel, veja o que diz o profeta Daniel, capítulo 7 em Daniel, vamos lá, Daniel está logo depois de Ezequiel. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, está escrito assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu rosto, ou o seu trono, melhor, eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Na primeira parte do verso 9, fala assim: e foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias que aparece aqui é o próprio Deus, o Pai, o Criador, o Pai de Jesus Cristo. Então, na primeira fase do juízo, Deus, o Pai, é o juiz, ok? Muito bem. Se Deus, o Pai, é o juiz, quem seria o advogado de defesa? Aquele que intercederia por nós. Vamos ver o que diz aqui na primeira carta de São João, 1 João capítulo 2, versículo 4. Olha só que texto incrível esse daqui. Capítulo 2, 1 João 2, verso 1, na verdade. 1 João capítulo 2, verso 1. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uau! Esse versículo é maravilhoso. Ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. Então, na primeira fase do juízo final, Deus, o Pai, é o juiz e Jesus Cristo, Filho, é o advogado. Então, você sabe que você tem um advogado, você pode contar com ele. Você pode contar com o advogado enquanto a porta da graça estiver aberta. Enquanto você tiver chance de salvação, haverá esse advogado para interceder por você. Aquele que pode lutar por você, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você, aquele que ama você, aquele que se entregou por você. Então, Jesus é o seu e o meu advogado de defesa. E agora vem a próxima pergunta: e quem é o advogado de acusação? Aquele que luta contra a gente? Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ele, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava ou nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Vejam só que esse texto é claro ao dizer que Satanás é o acusador. Ele é o advogado de acusação, entendeu? O inimigo de Deus é especialista em acusar. E por isso esse é o seu papel no processo todo. O inimigo não precisa estar no céu, aliás, ele não está no céu, ele está aqui na terra. Mesmo aqui da terra ele pode ser o acusador, ele é o acusador. É aquele que acusa você e eu, ele nos acusa todos os dias, de dia e de noite. Mas não se preocupe, porque nós temos um advogado perante o Pai, e esse advogado intercede por nós, ele é Jesus Cristo. Bom, agora temos que saber quem são as testemunhas no juízo final. Aqueles que são testemunhas de uma maneira completa, de uma maneira total. Vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 11. Aqui nós vamos saber quem são as testemunhas. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vamos ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Veja só, as testemunhas do juízo final são os anjos.
Os anjos de Deus, aqueles que estão conosco todos os dias. Cada um de nós tem um anjo que acompanha. E esses anjos serão as testemunhas no juízo final de Deus. Você não sabia? Sabia? Claro, os anjos são as testemunhas. Agora vem a pergunta: se os anjos são as testemunhas, quem são os réus? Ou seja, quem está sendo julgado na primeira fase do julgamento final? Na primeira, lembre-se que nós temos 3 fases. Na primeira fase, quem é que está sendo julgado? Quem está passando por esse processo? Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4 e o verso 17. 4:17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja só, aqui está dizendo que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ou é chegado. Então, na primeira fase do juízo, os que estarão sendo julgados são aqueles que frequentam a casa de Deus, são os servos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, aqueles que amam o Senhor Jesus, os cristãos, aqueles que entregaram a vida a Jesus. É o que diz 1 Pedro 4,17. Diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Isso é verdade. O julgamento começa pela casa de Deus, pela igreja, pelos cristãos. Essa é a primeira fase. Tudo bem? Está claro para você? Ok. Agora vamos analisar o último. Quem ou que lei, qual é a lei, que tipo de lei será utilizada como base, como norma para o juízo final? Nós vamos então abrir a Bíblia agora na carta de São Tiago. Na carta de Tiago. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 10. Está bem aqui. Tiago 2, verso 10. Vamos ver o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em